Oi, eu sou a Gabriela Franco. E eu sou o Thiago Cardim, e esse é o Imagina Se Pega no Olho, um podcast gravado na sala de casa com notícia, opinião e muita chacota. Gravação iniciada, muito bem, estamos aqui de volta depois de uma pausa um pouco mais longa do que a gente gostaria, mas aí a gente, né? O final do ano se aproxima, as provas dos filhos estão aí, enfim. Dos filhos são mulher, né? É verdade. A esposa do casal aqui também está fazendo provas de final de ano, verdade. Sim, Enfim, a gente está, né, programando festas de final de ano, aquela história toda, enfim. Demorou um pouco mais, mas chegou o seu episódio do Imagina Se Pega no Olho. E vejam só, a gente está indo aqui direto e reto, papo reto, como disse a Gabi muito bem nos bastidores aqui. A conversa veio, a ideia dessa conversa veio em 4 atos. Você que está em casa, você está ouvindo o podcast. Quando a gente grava no StreamYard. Eu preciso contar esse momento aqui de bastidores. A gente grava usando o StreamYard. O StreamYard tem a possibilidade de abrir câmera. E eu sempre deixo a câmera aberta. Porque a gente pode não usar o vídeo, mas eu deixo porque, né, os seres humanos ficam se vendo. E eu tô aqui, já falei 3 vezes o negócio. Em 4 atos, eu tô fazendo 4 com os dedinhos, como se você estivesse enxergando. Você que tá aí do outro lado não tá enxergando é porra nenhuma, é óbvio, mas enfim, saiba que eu tô aqui fazendo 4 atos. 4 atos, vamos lá. Em 2016. Primeiro ato. Quando ele anunciou que estava abandonando definitivamente os gibis, em meio à divulgação do Jerusalém, o seu imenso mesmo, que saiu aqui em 4 volumes, uma caixa gigantesca, 900 páginas, enfim. Na Bíblia. Alan Moore, que eu espero que você que está aí do outro lado escutando saiba quem é. Se não sabe, desliga esse programa, vai tentar descobrir quem é o Alan Moore, depois você volta, tá? Enfim, ele mostrou uma clara preocupação criativa e disse o seguinte, abre aspas, eu acho que eu já fiz o bastante pelos gibis, fiz tudo que eu podia. Acho que se eu continuar trabalhando com quadrinhos, as ideias vão sofrer, vocês vão me ver remexendo um monte de coisa antiga que eu já fiz. Acho que tanto eu quanto vocês merecemos mais do que isso. Mas ele complementou, e aí foi a partir daí que vieram outros argumentos que levaram a gente a esta conversa. Eu tenho certeza de que existe uma boa razão para que centenas de adultos fiquem loucos para ler as últimas aventuras do Batman. Eu só não sei exatamente que razão seria essa. Corta para 2020. No meio da pandemia, ele deu uma entrevista para o El País, para o jornal, e ele afirmou, eu estou cansado da indústria dos quadrinhos, já tomaram muito do meu tempo. Mas aí ele fala, quando eu comecei, os quadrinhos eram um meio criado para a classe trabalhadora, principalmente para os seus filhos. A gente produzia, distribuía de forma barata para um público adolescente. A idade, na verdade, nem que o público tem mais fome de ideias novas e radicais. Agora todos os quadrinhos são para a classe média e falam sobre ela. Grande parte desse público, literariamente moribundo, é gente de meia idade motivada pela nostalgia de sua infância e de tempos mais simples. Corta para 2 anos para frente, de novo, 2022, agora para o The Guardian, disse ele, abre aspas, eu disse que pensava ter sérias e preocupantes implicações com o futuro caso milhões de adultos fizessem fila para ver um novo filme do Batman. Porque esse tipo de infantilização, esse desejo por tempos e realidades mais simples, muitas vezes pode ser um precursor do fascismo. Eu realmente não achei que super-heróis fossem para adultos. Acho que foi um mal-entendido que surgiu na década de 80, ao qual devo atribuir uma parte considerável da culpa, embora eu não tenha sido intencional, tá? Quando surgiram obras como Watchmen, porque havia um monte de manchetes dizendo que os quadrinhos cresceram. O Watchmen, óbvio, escrito pelo próprio Alan Moore, que está falando isso. Finalmente chegamos em 2024. E ele escreveu uma coluna para o The Guardian, uma coluna de punho próprio, aí sim, numa entrevista, na qual ele dizia, deixe-me deixar a minha posição clara. Acredito que o fandom é um órgão maravilhoso e vital da cultura contemporânea, sem o qual essa cultura acaba por estagnar, atrofiar e morrer. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que o fandom, às vezes, é uma praga grotesca que envenena a sociedade ao seu redor com as suas obsessões maldosas e um senso ridículo e imerecido de direito.
Enquanto as histórias em quadrinhos eram originalmente oferecidas às classes trabalhadoras, os preços altos das edições acabaram excluindo qualquer público que não fosse mais afluente, gentrificando um bairro cultural antes agitado e vibrante. Esse aumento na idade e status do fandom talvez explique seu atual senso de privilégio, sua tendência a criticar e reclamar em vez de contribuir ou criar. Juntando tudo isso, óbvio, a gente resolveu falar um pouco sobre Alan Moore, fandom e principalmente sobre esta questão a respeito de super-heróis. Eram coisas para adultos ou para crianças? Super-heróis para adultos podem ser um indício de fascismo, como o próprio Alan Moore disse? Então, assim, para enriquecer essa conversa, óbvio, a gente trouxe aqui 2 convidados muito especiais, o Bruno Andreotti e o Maurício Zanolini, que são integrantes do Quadrinheiros. Quadrinheiros, se você não conhece, é outra, enfim, dica outra que a gente falha de caráter. Outra falha de caráter, deveria conhecer. O Quadrinheiros é blog, podcast, canal do YouTube, redes sociais, enfim. É incrível, é um site, é uma iniciativa lá. Iniciativa Quadrinheiros. Uma iniciativa maravilhosa de acadêmicos. Eu acho que vou deixar o Bruno e o Maurício falar sobre Quadrinheiros. Por favor, sim. Gabi, Thiago, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui. Vou falar que eu acho genial o nome do Imagina Se Pega no Olho, eu acho maravilhoso. A gente está muito feliz de estar aqui, é um tema bem interessante, né? E vamos aí, né? Vamos discutir sobre fandom, fascismo, tudo isso. É isso aí, obrigado pelo convite mesmo. E é isso, Quadrinheiros é essa iniciativa, como a Gabi falou, que já tem aí mais de uma década para falar de quadrinhos de super-herói e brigar com o fandom, né? Porque é isso que a gente faz todo dia, né? É um pau por dia, né? Então temos muito para falar, né? Então eu já vou começar com a pergunta mais fácil ou mais difícil? Vou jogar ela na roda. Afinal de contas, gostar de quadrinhos de super-herói faz com que você seja um fascista em potencial? Ponto de interrogação. Então, assim, é curioso, né? Porque essa acusação, ela é histórica, né? Então, você tem, isso eu trabalhei um pouco no meu doutorado, né? Você tem ali na revista Time, já ali, pouco depois da Segunda Guerra Mundial, ainda não tinha terminado ainda, mas então já tinha lá um artigo na revista Time perguntando assim, quadrinhos são fascistas? Né? Na verdade, quando está falando de quadrinhos... Depois então, depois. Deixa eu até pegar aqui. Peraí, que eu já pego a data certinho. Peraí, depois... Ou seja, já mal começou o quadrinho super-herói e 2 minutos depois perguntaram. Agosto de fascista. Agosto de 45, né? Então tinha um artigo perguntando, né? Os quadrinhos são fascistas, só que quando você ia ler a matéria, não é quadrinhos, era assim, todos os quadrinhos citados na matéria eram de super-heróis, né? E aí você tinha lá vários especialistas, né? Uns falando que sim, outros falando que não, né? Enfim, mas é curioso que a questão já aparece ali, né? Já no final ali, né, da Segunda Guerra Mundial, porque os super-heróis eles participaram, né, do esforço de guerra. Você tem várias capas do Superman, do Batman ali, indo combater, né, os nazistas e tal, mas mal acaba a guerra, já começam, né, essa questão. E basicamente a acusação que aparece nessa matéria, né, é basicamente aquela que, assim, isso persiste desde então. A última vez que isso fora do Alan Moore, né, para aqui no Brasil, você tem, por exemplo, aquele livro do Rogério de Campos, que é o Romantismo de Aço, né? E aí ele vai dizer que o Superman é fascista, tal, e dá uma série... E no fundo, a questão é assim, olha, quando eu admiro um cara que vai botar ordem na casa por meio, né, da violência, isso é fascista, certo? Então, então o cara que vai, né, ajeitar as coisas por meio da porrada, porque basicamente é isso que o Superman faz, é um cara fascista. E tem várias histórias que ele faz isso mesmo, assim, coberto de boas intenções, mas ele vai resolver os negócios assim, na porrada, né? Tem até uma das primeiras histórias que ele comenta assim,
que acontece, a história é a seguinte, né? Tá tendo muito acidente de trânsito em metrópoles, né? Tá uma loucura ali, gente morrendo atropelada e tal. E aí o Superman, ele pega no meio, se não me engano, acho que um programa de rádio, ele faz um pronunciamento. Ele fala assim, ó, motorista que quebrar a lei de trânsito vai se ver comigo. Eu que vou resolver a parada, ou seja, eu que vou aparecer aí, vou bater em você e você vai... Então, assim... E aí, no fundo, é sempre isso. Então, será que, né, no fundo, a pergunta é, será que quando eu gosto de super-herói, não tem um desejo de que isso aconteça? Ou seja, eu estou depositando, né, num líder, em alguém mais forte que eu, que no fundo eu quero isso? É uma questão. Eu acho que não, porque né, você pode fazer essa leitura que o Alan Moore faz, inclusive, mas aí a minha pergunta é outra. Assim, será que quando a gente... Porque se você pegar também, é um ponto de ápice de popularidade de super-heróis, assim como a eleição do Trump foi também um ápice de super-heróis, só que agora no cinema, né? Então a gente pode fazer outra pergunta, assim, será que não é quando esse risco autoritário está mais alto que aparecem os super-heróis, meio que para nos defender disso, né? E aí tem outro pesquisador chamado Chris Gavala que ele aproxima nessas duas coisas e fala assim, olha, a gente pode resumir tanto fascismo quanto super-heroísmo com assim, atos violentos, né, que são a favor da nação, mas não são democráticos, né? Basicamente ele faz essa aproximação, né, para isso. Então assim, isso indicaria, né, nas pessoas que gostam de super-heróis, um desejo fascista? Eu acho que não, é a mesma coisa a gente falar aqui, que quem joga videogame violento vai ser uma pessoa violenta, né, sempre vira e mexe, a gente aparece esses pânicos morais, né? Não deixa de ser uma espécie de pânico moral. De fato. Eu acho que essa ideia de aproximar o quadrinho de super-herói ou gostar de super-herói de uma atitude que tem, né, relação, tem paralelos com uma vontade fascista, é um reducionismo mesmo, porque, assim, se a gente for extrapolar isso, quer dizer, a civilização é fascista? O ser humano é essencialmente fascista? Essas perguntas poderiam ser feitas também. E, assim, vai ter argumento para dizer que é. Se você quiser, você arranja, entendeu? A civilização só existe porque existe a repressão das nossas pulsões, e essa repressão, então, vai causar uma vontade de dominar, e aí o fascismo, então é fascista, então a civilização é uma coisa fascista. O ser humano é egoísta, essencialmente, então ele vai impor a vontade dele, então o ser humano é essencialmente fascista. Veja, também, assim... se parte desse tipo de construção, não sobra ninguém, entendeu? Não sobra nada. Então, assim, se você não tem uma clara definição do que é fascismo, muito específica, muito desenhadinha, quer dizer, o fascismo que aconteceu na Itália, na Alemanha, naquele contexto, quer dizer, o que seria o fascismo hoje, aí é uma outra definição. Se você não se ater a essas definições, vira um balaio de gato, você bota tudo dentro, e aí qualquer coisa é fascismo, qualquer coisa então precisa ter muito cuidado, né? O que o Alan Moore está falando em parte é verdade, mas em parte é uma forçação de barra, e quer dizer, essa é a minha opinião, né? Obviamente. Mas tem gente que vai ler, vai concordar completamente com ele, e tem gente que vai discordar totalmente, dizer que não tem relação nenhuma e tal. Mas eu acho que não é uma questão, assim, mesmo eu tendo acabado de dar a minha opinião, eu acho que não é uma questão de opinião, isso é uma questão de definir os conceitos, e aí a gente aproximar as definições do que está acontecendo para ver se aquilo passa no crivo do conceito ou não, né? É que também os conceitos são, às vezes, elásticos e tal, então é complexo, né? Infelizmente não é matemática, né? E a gente tem que lembrar, óbvio, também aqui, de uma questão de que um super-herói, aí, isso obviamente vale para todos, né? Você pegar vocês usaram, por exemplo, o exemplo do próprio Superman, o grande, né? O grande exemplo de super-herói aí, o primeiro de sua estirpe. Se a gente for pegar um personagem como o Superman, por exemplo, é muito difícil também você dizer o Superman
Qual Superman? Exato. De que eu não tô falando nem de multiverso. Esquece esse lance de multiverso, esquece isso. Tô falando, que Superman? De que fase? Na fase que ele era escrito pelo Joe Byrne, o Superman do Reino do Amanhã, por exemplo, me soa bastante fascista. Porém, o Superman da série Lois and Clark, por exemplo. O Superman e Lois, por exemplo, aquele Super Superman... humano. Exatamente, está completamente longe de ser... E aí vou tornar a discussão mais complicada. Superman do Entre a Foice e o Martelo, do Mark Millar. E aí? Ele é comunista, mas, no entanto, ele está debaixo pelo menos inicialmente, ele está debaixo do controle super autoritário do Stalin, dentro do gibi, né? Da história. E aí? Exatamente, é isso que eu ia falar. Existem, e assim, todo produto cultural, ele é um produto do seu tempo. Ele foi criado em certas circunstâncias. Os quadrinhos, os super-heróis, principalmente os primeiros super-heróis, como a gente fala, Batman, Superman, Mulher Maravilha, Capitão Marvel, que agora Shazam, né? Todas essas coisas, eles foram criados em circunstâncias extremamente frágeis, né? Onde a humanidade estava ansiando por, né, o lugar onde eles foram criados, por exemplo, nos Estados Unidos, depois da Grande Depressão, né? Eles foram criados sob circunstâncias frágeis, onde eles precisavam de esperança, eles precisavam de um ideal, eles precisavam de um símbolo, uma coisa que desse coragem. Então a gente precisa também estudar esse background aí, ó. Quando que eles foram criados e aí o que se fez deles, né? O que tem sido feito deles até então, porque isso também, o que eles são hoje, também é fruto do nosso tempo. E aí sim, a gente pode entrar nessa questão de fascismos e que pode refletir esses fascismos todos que estamos, infelizmente, revivendo, né? Porque é uma coisa cíclica, infelizmente. Exato. Então, mas você vê que o Alan Moore, ele é um cara que ele sempre apostou nessa aproximação, né? Você pega, por exemplo, o Miracle Man, né? O projeto ali que vai dar origem ao Miracle Man chama Projeto Zaratustra, né? Sim, né? Que vai fazer essa aproximação ali com a questão do Superman, do Nietzsche, né, do Ubermensch, né, que foi traduzido como super-homem aqui do Nietzsche, então já vai, né, uma questão da eugenia também, que tinha também no começo ali do Superman, no começo do Superman, ele tinha superpoderes por conta da constituição física dele, depois vai ser a questão do sol, né, que vai alimentar, mas inicialmente era uma questão física, então você tem sim alguns traços, né, que não tem como a gente negar que, principalmente por conta dessa noção, né, desses super-homens, né, que tem uma aproximação, mas eles vão conforme vai passando a história, eles vão se distanciando, né, disso, né, tem até no Falcão e Soldado Invernal, tem, né, uma hora o Barão lá, o vilão, ele fala isso, né, assim, não tem como você separar o desejo de ser super-humano de um desejo supremacista, ele não deixa de ter certa razão, né, porque, mas o que é interessante no Alan Moore também é que é muito louco, né, porque no final, vou dar um spoiler aqui, mas no final do Miracle Man, o Projeto Zaratustra, todo mundo que quisesse poderia se tornar o Miracle Man, né, então você poderia ter acesso à versão melhorada de si mesmo, né, caso você optasse por querer. Então o Alan Moore é muito interessante, mas ele aposta nessa ligação. Ele fez isso também no Watchmen, que vamos combinar. O Watchmen a obra é super um exemplo crasso disso, né? Tipo, precisa vigiar quem tem muito poder, né? Quem tem muito poder tende a abusar dele, é isso. Exatamente, né? Então essa é a pergunta fundamental do Watchmen, né? Quem vigia os vigilantes e tal, se a gente deixar também, porque isso que é fundamental, assim, você tá, né, quando a gente tá lidando super, assim, o que impede que esse cara de virar um puta de um governante autoritário? É a bússola moral dele, então a gente tem que apostar que aquele cara tá moralmente controlado ali, digamos assim, por alguma coisa. O Superman, ele, né, participa, né, verdade, justiça e os valores americanos. E os valores americanos, né, ou seja, o estilo de vida americano tem incorporado a democracia, embora isso esteja fragilizado nos dias de hoje, né, porque botaram o Trump pela segunda vez, né, que absurdo. Né? Pois é, nossa, nem fala. Agora, olha só, acho que isso é uma coisa importante aqui. Gabi falou de ser fruto no fim das contas, é importante a gente entender os heróis também como frutos dos seus respectivos tempos. Considerando os tempos que a gente vive hoje,
E aí, levando em consideração mais uma parte da argumentação do Alan Moore aqui. Vocês acreditam que a figura do super-herói, ela vem sendo usada como um símbolo, da mesma forma que a Gabi falou do símbolo de esperança que era necessário ali, naquele pós-guerra e tal? Vocês acham que essa figura, esse símbolo, esses símbolos no plural, né, esses muitos símbolos que hoje ultrapassam a barreira dos quadrinhos, né, e foram para os cinemas, para as séries e tal, eles são usados como símbolos de alguma... de um conservadorismo que reflete o conservadorismo do leitor médio de quadrinhos hoje? O leitor médio de quadrinhos hoje é conservador e, portanto, ele tenta usar o super-herói como um símbolo para isso? Então, sabe que eu tava pensando nisso esses dias, cara, porque assim, e aí desculpa que eu vou sempre remeter ao Superman porque é o personagem que eu estudo, né? O Superman, ele sempre vai estar, de alguma forma, ali representando os valores dominantes em determinado momento, né? Então, por exemplo, na época lá que a Gabi falou, né, do New Deal e tal, ele era um New Dealer, né? Assim, era um defensor do New Deal e tal, por conta precisava de uma reestruturação. Na década de 80, o Superman do Byrne, ele é sim um conservador, ele é um republicano porque estava naquela onda. E aí eu fiquei pensando nisso, falei assim, mas hoje não dá, cara, hoje realmente, de fato, a sociedade dos Estados Unidos, ela tá rachada. Né? Assim como a nossa, a gente está rachado. Né? Então, num contexto de alta polarização de fato, assim, não tem como ele representar esse valor, porque não tem mais, assim, estão rachados ali, né? E aí, dentro desse racha, eu acho que não. Eu acho que o Superman, na maioria das suas representações, né, tirando um outro universo paralelo aí, né, como por exemplo do Injustice, mas assim, ele tem um caráter progressista. Né, ele tá associado a valores progressistas. Então, não acho, por exemplo, se você comparar o Superman do John Byrne, é muito mais conservador do que, por exemplo, o Superman de hoje. Né? Até que já até mudou o lema. Né? Hoje em dia, o lema oficial é verdade, justiça e um amanhã melhor. Não é mais, não tem mais estilo americano. E aí os conservadores falam assim, olha, você tornou até... O Superman já virou anti-americano, né? O Jim Kane, o Superman interpretado pelo Jim Kane pode ser um cara bacana, mas o Jim Kane é trumpista, não sei se vocês sabem. Sim. Então, mas vocês veem que eu acho que tem uma coisa que é uma agudização do conservadorismo, que na verdade já é um reacionarismo, não é mais um conservadorismo, né? No sentido de que o super-herói, ele sempre vai, e isso é parte, assim, constituinte do que é ser um super-herói, ele tem uma bússola moral. Isso não tem como você chamar de super-herói se ele não tiver essa bússola moral. Mas essa bússola moral, dependendo da época em que o super-herói está sendo escrito e tal, ela vai refletir os valores daquele momento. Quando o Bruno estava falando do Superman dos anos 80, que era um cara conservador, né, os valores republicanos ali da política norte-americana naquele momento, então, tudo bem, ele refletia aqueles valores, mas os valores conservadores tinham uma bússola moral conservadora, questionável e tal, mas não era uma bússola reacionária. Ninguém ali estava querendo voltar para a Idade Média, né? Ainda que tivesse coisas debatíveis, mas estava aberto o debate. Hoje tem uma postura de querer voltar para a Idade Média, quer dizer, a cartilha dos caras é o conto de Aia, e não é, e assim, e os caras colocam isso de forma literal. Então, assim, a polarização está desse jeito aguda exatamente por causa disso. Quer dizer, o que a gente chama de extrema direita é uma agudização, então, de uma visão de defender determinados valores que já não existem, já morreram, né? De uma ética que não tem mais sentido na sociedade. Então, por isso que os super-heróis vão abraçar digamos, o que é a tal da agenda woke, né, que se fala nos Estados Unidos, de uma coisa mais progressista, né, e
a reação vai ser uma reação virulenta, vai ser uma reação agressiva em relação a isso, por causa dessa polarização. Mas isso tem a ver com o momento que a gente está vivendo hoje. Quer dizer, é parecido com o fascismo dos anos 30 e 40, mas exatamente porque você tem... então, existem determinados grupos que elegem como valores, por exemplo, o extermínio de um outro grupo, ou a submissão de um outro grupo. Isso é uma coisa que isso está além do conservadorismo, né? Considerando 2024, óbvio. O conservadorismo em outros momentos históricos foi diferente do que ele é hoje, também isso tem que ser considerado, né? Sempre muda essas coisas, o contexto é absolutamente fundamental, mas o que a gente está vivendo hoje é uma volta, uma tentativa de volta à Idade Média, o que é impossível para valores, né, ou para personagens que têm como estrutura uma postura ética, uma postura ética condizente com 2024, que não é a idade da Idade Média. Então, é óbvio que o super-herói vai ser uma coisa progressista, né? E aí doido, na verdade, porque assim, quando eu falei de símbolo, né, a gente está falando desse leitor médio de quadrinhos, né, de super-heróis aí, sei lá, trintão, quarentão e tal, né, que geralmente é o cara branco, hétero e tal, que se enxergava nos quadrinhos, né, que ele lia. E é engraçado que eles olham para determinados personagens, que não são todos, né? Ou seja, não olha para todos os personagens. Determinados personagens são símbolos, assim, eu não gosto do John Kent, que é o filho do Super-Homem, porque ele é... Aqui, aliás, você que está ouvindo a gente às vezes fala Super-Homem porque a gente é velho, tá? Eu não gosto do filho do Clark Kent, por quê? Porque ele é bissexual. Então, o único Superman que existe para mim é o Clark Kent. O único Homem-Aranha que existe para mim é o Peter Parker, porque ele é branco. O Miles é preto. Então, eu não aceito um Homem-Aranha preto. É que a Narciso acha feio que não é espelho. O único Thor é o filho de Odin. A Jane Foster não é o Thor. Ela é só uma mulher fingindo que está carregando um martelo. E também, assim, o que eu ia falar é que certos valores, como eu falei, eles são sequestrados, né? Certos símbolos, aliás, eles são sequestrados por essa galera que quer voltar, né? Como o próprio Maurício falou, à Idade Média, né? Então, por exemplo, a gente sabe que certos símbolos para essa galera que fala de woke aí são admirados, por exemplo, a beleza física impecável. E nórdica. E nórdica, exatamente. Então, no loiro, são totalmente símbolos de estética nazi, né? Não tem como, por exemplo, é o classicismo, volta em termos estéticos, volta ao classicismo, aos greco-romanos ali, porque eles cultuavam o corpo, eles tinham mente sã, em corpo são, e todos esses valores, assim, ascetas, né, ascéticos, e aí a galera meio que quer voltar a isso o tempo todo, porque quer voltar nesse tempo que até além da Idade Média, né, muito mais para trás, né, porque existe uma coisa de querer, existe um pensamento aceleracionista aí também, de que eu quero fazer um novo mundo, né, então vamos voltar às fundações do mundo para fazer o mundo conforme eu acho que ele tem que ser. Novo mundo que é igual ao velho, né? Você parar pra pensar. Exato. Mundo novo, não é velho. Né? Porque antigamente que era melhor, sabe aquela coisa? Tipo, os velhos valores. Então, assim, existe um monte de simbolismo aí, tanto em termos estéticos, gráficos, de narrativa, um monte, assim. Se a gente for dissecar isso daí, a gente passa um podcast de zilhões de anos aí para falar isso, que é uma análise minuciosa, e muitos acadêmicos fazem isso, inclusive, né, estudam todos esses simbolismos, mas o que eu quero dizer é, eles ficam voltando sempre a mesma coisa, porque eles querem refazer, porque esse mundo que eles estão vendo agora não serve para eles, não se encaixam nesse mundo, é daí que vem os incels, por exemplo, se encaixam nisso. Então, e aí, pra gente linkar essa história com a questão do fandom, né, que o Alan Moore comenta, assim, mas tem um efeito, por exemplo, não sei se vocês leram aquele efeito He-Man,
Sim. Então, no efeito meio fala isso. Então, assim, você tem toda uma indústria e todo um marketing para associar, né, esses objetos culturais para fazer parte da sua identidade, né? Então, você diz assim, olha, aquele He-Man que você gostava quando você era criança é quem você é, né? Ou aquele G.I. Joe, qualquer outro personagem que você... E aí, beleza. Então, você tem um esforço de marketing ali massivo e tal, e você se engaja naquilo, ou seja, você consome, você, assim, não, às vezes dinheiro, que você vai comprando aquilo, mas você engaja tempo, você engaja tal. E aí, aí quando as pessoas têm essa, assim, lógico, aí te apresenta outra coisa, e tem esse rei, tem tudo, mas é lógico, cara, você teve na verdade, você está sendo subjetivado nesse caminho por uma indústria. Então, é lógico que você vai ter essas reações, porque você, olha, igual, por exemplo, quando teve, a gente fez bastante, né, fizemos 2 papos quadrinhos sobre o He-Man, né, a gente fez assim, teve, né, toda uma propaganda, assim, olha, você vai ver aquele He-Man e tal, aí apareceu a Attila protagonista, pronto, aí já, meu Deus, é o fim, a Attila não pode ser protagonista, eu quero o meu He-Man, cadê o meu He-Man? Mas assim, veja, aquilo você teve todo um marketing para direcionar, é isso que eu dizer, assim, às vezes, esse efeito na verdade, é um efeito colateral dessa indústria do hype, porque também os caras querem te deixar hiper excitados para você ver um negócio, e aí você cria uma mega expectativa, e quando você vai ver, nunca nada vai superar aquela expectativa que você criou, porque você inventou um He-Man na sua cabeça, que você queria ver, e eles não te entregaram. E talvez ele seja impossível de entregar, porque você já idealizou tanto que na hora que você vai chegar, você fala assim, mas era isso. Eu perdi tanto tempo, investi tempo, eu procurei notícia, eu conversei com os meus amigos para ver isso, sabe? Ou então isso pode ser aplicado em qualquer, né? Exato. Qualquer coisa. Então, assim, acho que isso é um pouco o efeito rebote também dessa indústria do hype. Mas a adaptação do He-Man para o pornô gay é muito mais interessante e o pessoal poderia se aproveitar muito mais, mas aí o pessoal não vai porque também tem umas travas assim, mas tudo bem. Ou não, vai no sigilo, a gente que não sabe. Também, ninguém sabe, né? É verdade. Geralmente vai no sigilo, né? Porque a fantasia que o cara vai criando, eu acho que o ápice da fantasia é o pornô gay do He-Man, porra. Não, homoerótico, exatamente. Libera, mano, vai lá assistir. He-Man, Conan, o Menor. Os caras, agora você falou, os caras não perdoaram nem o Conan do Jason Aaron, mano. Os caras já não gostaram, já teve um hate. Eles querem ver o cara sem camisa besuntado, entendeu? É isso. É isso. Essa questão que o Alan Moore levanta da infantilização, né? Ou seja, são, no fim das contas, hoje, os quadrinhos de super-herói. E aqui a gente pode até tornar isso mais específico, inclusive, porque, óbvio, como eu disse, nós não estamos falando só de quadrinhos propriamente ditos, né? Mas quadrinhos, séries e demais derivados. Mas, enfim, a gente pode até centralizar um pouco em Marvel e DC aqui, né? Esse tipo de produção é uma produção infantilizada, segundo o Alan Moore, né? Ou seja, estou falando com um público que é muito mais velho. As crianças hoje cagam e andam, no fim das contas, para o Superman, para o Homem-Aranha, para o Batman, não sei o quê. Vocês acham que é isso? Ou seja, no fim das contas, super-heróis se tornaram produtos culturais para adultos? E adultos que não necessariamente são adultos que gostariam de consumir um super-herói como o Watchmen, mas como vocês mesmos falaram, consomem, na verdade, um super-herói que ou querem consumir, enfim, consomem ou na verdade, querem consumir um super-herói como era lá atrás, né? Na época dele. No meu tempo era melhor. Então, não sei, porque assim, tem aquele livro, acho que a História Secreta da Marvel Comics, ele é de 2013, se eu não me engano, né? Ou antes até. Bom, vou pegar aquele de 2013. Eu lembro, nesse livro, eles comentam que, por exemplo, o quadrinho de super-herói, em 2013, ou quando foi o livro foi editado, que já faz no mínimo uns 10 anos, o público leitor eram homens de 30 anos, né? Então, assim, ou seja, assim, de fato, quadrinho de super-herói não é produzido para adolescente mais. Tanto é que tem até uma linha nova editorial da DC que ele traz assim, para criança, ou seja, tem que ter um disclaimer ali no quadrinho para dizendo que aquele quadrinho é para criança, porque os outros não são. Claramente não são. Então, assim, se a gente pegar 2013, nós estamos em 2024. Então, então, das duas, aquele público leitor abandonou, ou então hoje aqueles homens são homens de 40 anos, né?
Das duas, uma. Então, assim, o quadrinho de super-herói é feito para adulto. Não tem a mínima dúvida, não atinge mesmo, né, a massa, né, não é mais por uma arte para a classe proletária mesmo, não é, porque até ficou muito caro, isso tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, nem se fala, então, né, porque, enfim, né, mais absurdo ainda para a nossa realidade. Então, assim, já não é produzido mesmo. Né? Agora, se isso significa uma infantilização, porque o Alan Moore diz assim, eu não entendo a realidade, no fundo, ele diz assim, eu não entendo a realidade, né? E aí o quadrinho de super-herói, ele é uma fantasia escapista que eu posso lidar com aquilo, porque a realidade é muito complexa e tal. Eu acho que tem, sim, algum público que quer esse tipo de quadrinho e tem uma revolta, assim, né? Vira e mexe, vocês devem aparecer isso lá na página de vocês, do site e tal, com certeza, porque vira e mexe parece no nosso, assim, a galera reclamando, falando, não, vocês estão vendo pelo em ovo, não tem nada de política aí do Superman, você tá louco? E é o que a gente fala, assim, não, mas você, quando você consumia, quando você era criança, óbvio que você não entendia a dimensão política daquilo, né, porque você consumia aquilo quando você era criança. Agora, o problema, e acho que nesse ponto o Alan Moore está certo, de fato tem um público consumidor que, assim, o cara, ele tem 40 anos, mas ele quer fazer uma leitura de quando ele tinha 12, e aí é meio complicado mesmo, né? E tudo bem, se você quer ficar na sua, assim, tá bom, você quer ficar na sua leitura do mundo, aí você quer ignorar essa dimensão política, tudo bem, mas agora você falar que ela não existe já é um pouquinho, né, complicado. Até porque ela tinha, desde o Superman de 30, qualquer versão, qualquer super-herói, qualquer coisa, você pega uns desenhos, vira e mexe, né, os caras pegam uns trechos de desenho que a gente não entendia na época, né, várias coisas, assim, vários comentários, várias coisas que a gente vai entender depois que o negócio, até qualquer coisa, TV Colosso tinha várias coisas. Eu lembro de eu assistindo o Fofão quando era criança, de não ter entendido que o cara virava assim, o Fofo, imagina, Fofão, o cara vira assim, amiguinho, você tá com, como é que ele fala? Você tá se sentindo solitário? Vai pegar um ônibus 6 horas da tarde. Pô, Fofão falando isso pra criança, mano. É óbvio que eu não entendi, mas hoje pensando, eu entendo. Então foi isso que o Fofão queria dizer. Porra. Outro dia eu tava pegando um desenho da Turma da Mônica, que era o Louco, e o Louco, naquele desenho, ele tava meio sendo nacionalista, assim, pô. Para quem vê no contexto, né, por exemplo, do governo Bolsonaro, você já entende a crítica que tá ali, mas a criança, óbvio, vai passar batido aquilo. Sim, é óbvio. E isso é muito louco, né? Porque eu dou aula, por exemplo, para um cursinho preparatório para o Enem, né? Eu dou aula de filosofia para adolescentes. Uhum. E aí a gente justamente vai explicar para eles que tudo é político, né? Uhum. Tudo é político, viver é político, você atuar como politicós, ou seja, aquela pessoa, o ser político que vive na polis, né? A pessoa que vive na polis, que vive ali e interfere nas leis, você interfere nas leis, você vota, isso é interferir. Então, tudo é político. Se você votar numa pessoa que tem um projeto que não vai te beneficiar, então você está corroborando para o status quo. Então tem todas essas coisas. E dessa forma continua sendo político também. Isso também é político, óbvio, é uma escolha. Uhum. Então, assim, e aí você precisa. É muito louco como eles estão num mundo que isso não é apresentado para eles. Então, assim, você vai ensinar o ser a refletir, pensar, falar, caraca, sou uma pessoa da periferia, negra, e eu não tenho acesso a um monte de coisas, e isso é político, eu estar aqui, tendo acesso a essa matéria, por exemplo, é político. Então, assim, é muito louco. Chegou. Continue falando. É que você que não ouviu, não está entendendo nada, chegou o Mercado Livre. Hein? Vou lá falar, vou lá pegar o Mercado Livre. Mercado Livre patrocina nós, que a gente está fazendo isso. Mas é muito louco isso, como as pessoas passam batido nisso e depois vem reclamar de que é política. Não mete política no meu gibizinho, no meu filme, no meu. Não tem como fugir disso. Todo produto cultural é um produto político. Ele tem um viés, ele defende alguma coisa. Se você concorda com aquilo ou não, já é outro caso, mas ele defende. Uhum. Então, e aí, uma coisa que a gente também já conversou bastante lá no Papo Correio é assim, quando você tem afinidade com um determinado espectro político e essas mensagens elas aparecem, você tende a ignorar ou você tende a não enxergar. Quando você vê do outro lado, aquilo fica mais visível. Então aí você começa a falar, mas aí vocês estão querendo botar
política, aí quer dizer assim, quanto tá alinhado com a tua perspectiva, aí tudo bem. Mas quando você vê qualquer outra coisa que não é, automaticamente você tá colocando política. É a velha dissonância cognitiva, né? Claro. Você procura um viés um viés de confirmação do que você acredita. É sempre assim. Né? Então a gente também tem que pensar nisso por esse lado, né? De que as pessoas elas fazem uma vista grossa, às vezes nem. Eu não acredito. Eu particularmente não acredito eu acredito que seja intencional, mas muita gente faz. Pode ser que não perceba, mas é essa coisa do viés de confirmação, da dissonância cognitiva. O que ele está querendo dizer, o que ele estava falando é que a galera só aceita quando é político, quando é do viés que ele acredita, né? Claro. É isso. E aí tem muita gente também que tem um ranço do Alan Moore, por ele falar, o Alan Moore, depois que fez dinheiro com um quadrinho, vem meter pau em super-herói. Mas, cara, o Alan Moore é o cara... Olha, assim, isso eu respeito, cara, a integridade do Alan Moore. Porque ele poderia estar... Assim, se ele tá rico por causa do Watchmen, ele poderia estar bilhões de vezes mais rico. O que a DC prometeu de dinheiro para ele fazer uma continuação do Watchmen não está escrito. E ele simplesmente não fez. Ele abriu mão. Né? Assim, tudo que a DC fez depois com o Watchmen, ele não... A DC chegou a propor um acordo do tipo assim, olha, eu te devolvo os direitos se você fizer pra gente um Watchmen 2. Ele falou, foda-se. Pega. Entendeu? E isso é tipo, sério, eu acho o Alan Moore assim, talvez o único íntegro meu. O cara falou, não. Você tem noção do quanto que ele poderia ter ganho de dinheiro? E o cara falou, não. Não, enfim, a gente está falando de um cara que abre mão, é importante, talvez você que está ouvindo não saiba, enfim, que abre mão dos direitos dele, a parte dele, para o artista que trabalhou com ele. Então, Brian Bolland continua ganhando dinheiro com A Piada Mortal. O David Lloyd continua ganhando dinheiro. O David Lloyd, quando ele veio para o Brasil, o Léo, do Fala Animal, sempre conta essa história para gente, que quando eles foram... tomar uma birita lá com o David Lloyd, quando ele veio num evento da Monstra, não sei o quê, e aí eles foram tomar uma birita lá com o David Lloyd, que é o artista do V de Vingança. O David Lloyd fala, o Alan é um maluco, ele é chato pra caralho, mas eu amo ele. E eu só estou aqui hoje por causa dele. Claro. Porque o que eu ganho de dinheiro na vida com o V de Vingança, porra, é isso, né, meu? Não, mas eu acho muito interessante, porque assim, claramente o Moore, assim, ele entendeu, antes de muita gente, que o quadrinho de super-herói é uma mídia para você falar sobre política, para você falar sobre fascismo, para você falar sobre comportamento de massa, porque ele tá, veja, a premissa básica é que, de repente, uma pessoa ali, que é o protagonista, ele passa a ter poderes e, portanto, uma condição de fato, mudar o status quo, o entorno dele. Então, ele passa a ser visto também pelos outros, mas também visto por si mesmo, como alguém que pode, de fato, mudar a realidade. Isso, assim, obviamente pode ser lido de forma tanto para o bem quanto para o mal, quer dizer, pode tanto de autoritarismo, de alguém então que está acima, né, em matéria de poder em relação aos outros, como alguém que de fato vê, por exemplo, valores como a democracia e a participação ativa, né, como um agente na sociedade, como uma coisa, um valor positivo. Então vê nisso uma... É óbvio que esse tipo de personagem que tem essa condição vai ser um prato cheio para trabalhar esses temas de política, de atuação na sociedade, de participação social, de você se confrontar com os poderosos, ou então de ser uma pessoa autoritária, de submeter os fracos em função da sua condição e tal. Então, assim, é óbvio que essa mídia abre as portas para isso. E ele fez isso, trazendo, portanto, o debate para um nível mais acima do que aquele nível que tinha antes, que era muito infantil mesmo. Portanto, ele é um dos pais desse movimento de você
e direcionando os quadrinhos super-heróis para um público cada vez mais adulto, cada vez mais velho. O problema é que o quadrinho, da época que ele era adolescente para hoje, ele virou uma mídia de massa, num nível que não é mais a ideia de cultura pop, porque a cultura underground também é cultura pop, né? É para meia dúzia de pessoas, mas também é cultura pop. Agora, é diferente isso de cultura de massa. Quer dizer, cultura de massa é um tipo de coisa que chega para muita gente. E a cultura de massa no século XXI, com a internet, com as pessoas podendo falar umas com as outras, que não era a realidade quando ele era adolescente ou quando ele produziu essas coisas, criou um monstro, que é essa massa que assim, age como uma coisa... tem essa ação de massa absolutamente irracional, né? E não precisa nem dos quadrinhos essa massa hoje, na verdade. Isso funciona para qualquer coisa, né? Para religião, para qualquer coisa. Mas eu digo, essa massa que consome isso hoje, a mídia original, o quadrinho... isso não é o quadrinho que é o que alimenta essa massa. Então, esse comportamento de massa que não tinha, quer dizer, o nerd era o cara escanteado, né? Era o cara que abraçava ser estranho, dentro da mesma lógica da massa, de buscar uma identidade e tal, mas ele sabia, ele tinha consciência de que ao abraçar isso, ele estaria relegado a ser escanteado. Isso deixou de ser assim, ser nerd, ou ser geek, passou a ser uma coisa desejável, uma coisa que, né, uma identidade que você quer mostrar, que você quer, e que você não precisa lutar contra o status quo para defender essa identidade. Ela é, na verdade, o status quo. Aí, obviamente, você inverte. Então, você não tem mais gente ali apartados da sociedade fazendo, portanto, um olhar crítico, que era o que o Alan Moore estava fazendo quando ele trouxe esses temas. Você tem, então, o mainstream, quer dizer, as pessoas que são o status quo, não querendo que ninguém mexa no status quo, conservadores. E essa inversão é o que dá o que é o problema. Na verdade, não é que o quadrinho é uma mídia para criança, ou as pessoas que leem super-heróis são infantilizadas. Não é exatamente esse o ponto. É que a nossa sociabilidade mudou totalmente, inverteu-se em muitos níveis, e hoje essa massificação que tem nas redes sociais, na internet e tal, criou essas bolhas enormes de gente identificada com esse ou aquele tema, e que age dessa forma e que se vê como mainstream, né? Se vê como... Isso é muito louco, né? E é isso que é o que zoou o barraco. Né? Significa, portanto, que Alan Moore talvez esteja arrependido por ele ter sido o criador do Zack Snyder? Ponto de interrogação. Se eu fosse criador do Zack Snyder, eu estaria arrependido também. Mas eu não acho que é o caso, né? Eu acho que ele de fato abriu uma possibilidades interessantes para uma mídia que tinha potencialmente esses assuntos ali para ser tratados, né? E ele fez isso, explorou isso de uma forma muito inteligente, muito interessante. Mas a sociabilidade das pessoas mudou de tal forma que isso deixou de ser um pensamento crítico e passou a ser um pensamento massificado e conservador. E isso não tem a ver com ele, não tem a ver com o que ele fez. Então ele não é pai do Zack Snyder, pelo amor de Deus. Na verdade, não é pai do Zack Snyder, e vamos lá, né? Mais do que isso. Definitivamente, acho que todos aqui concordamos que o Zack Snyder não entendeu porra nenhuma do que o Alan Moore escreveu, né? Na real é isso, assim. Cara, Zack Snyder é difícil, né? A gente apanhou muito por causa do Zack Snyder, porque qualquer coisa com o Zack Snyder, a defesa vem na hora, né? Então, mas você vê, esse é um exemplo de fandom tóxico pra cacete, cara. O fandom do Zack Snyder é foda, cara. Você viu que tem até, né, os caras, tem até tava vendo uma matéria outro dia que, assim, aquela
a decisão lá da Warner dela de ter feito o Snyder Cut lá da Liga da Justiça, né? Eles meio que assim, eles criaram uma bolha de pressão ali que a Warner achou que era representativa, né? E por isso falou assim, beleza, acho que tem público aqui para lançar, quando na verdade não tinha, né? E muito, assim, o jeito que eles utilizam a internet, né, é bem interessante mesmo de um fandom tóxico que faz, né, digamos assim, que tem certas posturas, sei lá, com tendência, assim, um certo modus operandi fascista, digamos assim, da coisa da pressão, da agressividade, da truculência e tal. Mas, cara, é impressionante, todo fandom é assim, cara. Isso é muito curioso, né? Assim, essa coisa da paixão que mobiliza o fandom de tudo, cara, de tudo, assim, você tem as tretas, você tem até de dorama, cara, tem os fandoms, tem os haters, até o hater, o cara que as tretas como chama galã, chamou pá, né? Então os caras ficam, porque esse aqui é melhor, o outro é mais bonito, o outro é mais interessante, é muito louco, assim, o quanto que isso mobiliza de ódio, de raiva. Paixão, né? Afetos, né? De qualquer tipo. Cara, porque assim, porque não basta você gostar, né? Hoje em dia você tem que engajar. Então, assim, todo mundo quer engajamento, né? Quer que você comente, quer que você, né, compartilhe. E o que dá engajamento mais é ódio. Isso que a galera fica assim, negativos básicos. Na internet, sim, o algoritmo ele lê o ódio como a gasolina para ele, né? Sim. Tipo, igual, se a gente inventasse assim uma treta entre a gente, fala assim, olha, cara, a gente você pode ver. Se a gente, cada programa que a gente fizesse, a gente falasse mal, eu falasse mal do podcast de vocês do nosso, a gente do nosso podcast. Olha o plano aqui, vamos lá. Não, mas pode ver, mas já virou, cara, mas tem uns canais que eles vira e mexe, cara, o cara vai lá dar um tweet, aí o outro responde, eu vou chamar meus advogados, cara, virou um circo. Vou chamar meus advogados. Agora eu queria que a gente entrasse um pouco mais nesse papo de fandom, e eu queria saber por que, assim, é claro, uma das coisas é óbvia, que é porque a internet está aí, mas por que o gibi, a nova geração, não lê gibi? Por que esse fandom se construiu em torno do Homem-Aranha, mas não necessariamente do gibi do Homem-Aranha? Né? Porque o Alan Moore, ele relata na coluna dele de que o fandom desse herói aí, desse herói supostamente fascista que ele acusa, é um fandom de homens brancos mais velhos, 30 mais, pelo menos, e que congelou no tempo, parou no tempo ali. E que não tá nem mais lendo o gibi, não lê nem, se puder, ele não lê os gibis de hoje, isso é fato, que ele não lê os gibis de hoje. E se pá, nem os antigos ele volta a ler, deixa lá na prateleira só. Ele tem uma lembrança do que ele leu, exatamente. Ele consome o Batman. Porque isso também, né? A gente tem percepções diferentes conforme a época que a gente vai lendo as coisas. Então, e vendo coisas, né? Tipo, filmes, eu tenho uma percepção completamente diferente de filmes que eu vi nos anos 80, que eu revejo hoje e falo, nossa, que bosta, nossa, que droga. Então, tudo a gente tem uma leitura do tempo que a gente consome. E por quê, gente? O que é que leva... O que não engaja, já usando a palavra da vez, por que essa juventude não engaja nas HQs? É uma boa pergunta, porque disso, assim, isso é uma coisa que eu já tinha, né, que eu já vinha reparando, assim, principalmente nos meus alunos, assim, que, assim, gibi de super-herói realmente ficou uma coisa de velho. Né? Assim, a adolescente, criança tende muito mais. Mangá é que bomba, né? Que faz muito sucesso. Então eles estão muito mais próximos. Tanto é que esses dias, cara, eu fui, na verdade, os professores, né, que eu trabalho atualmente com formação de professores, né? Então, os professores, eu estava fazendo uma formação sobre uma aula que abordava a questão da indústria cultural nos Estados Unidos. E aí um professor falou assim para mim, falou assim: olha, quando eu fui dar essa aula, esse universo era tão estranho para eles que como é que eu cheguei neles? Quando eu fiz a comparação com a questão da produção coreana, que eles têm mais acesso e eles consomem mais. Foi aí, por meio disso, que eu consegui trazer para eles entenderem o que é aquela produção norte-americana no contexto da Guerra Fria. Tinha a ver com o gibi do Capitão América. Tal. Então, assim, é muito curioso mesmo, porque, de fato, não tá, assim, virou realmente algo
para as pessoas mais velhas mesmo, né? Agora, por que isso não acontece? Talvez por conta que hoje você pode consumir essas narrativas via streaming, né? Via cinema, via série, e antigamente, assim, e quando tinha série também era tosco, né? Assim, agora, sei lá, de uns 10, 20 anos para cá, que os efeitos especiais chegaram à altura de super-heróis, né? Porque você vê, por exemplo, pega aquela série do Shazam antiga que tinha, da Mulher Maravilha, pô, eram os defeitos especiais, aquela do Homem-Aranha, pô, pelo amor de Deus. Assim, eu gostava, né? É o que eu brinco assim. Claro, eu também amava, mas era horrível. A série do Hulk, gente. O Hulk era série do... demais. Isso que eu brinco, assim, gostar da Marvel hoje é legal, quero ver gostar vendo aquele Hulk tosco, vendo aquele Demolidor, aquele Thor, aquele Capitão América zoado pra caramba, passava nesse SBT. Exatamente. E também acho que existe muito dessa coisa de leitura, né? As pessoas não leem mais. Ponto. Isso, uma jornalista está falando, é uma coisa que eu falo com muito amargor. Né? As pessoas não leem. Seja o que for, não leem. Passa, quanto redes sociais. Tem 2 parágrafos, já não lê. Exatamente. Redes sociais, quanto menos palavras, é melhor. Sim. Então, assim, as pessoas não leem. Então, essa questão do HQ também é uma coisa. Você vai ter que ler, né? Então, assim, é uma coisa que também espanta essa nova geração, né? Eu concordo. Eu acho que tem essa questão da leitura. Eu não me lembro mais o nome desse documentário, mas é um curta, assim, muito bom, falando sobre a questão antigo já, falando sobre a questão da televisão, né? De que a televisão fez com que a gente voltasse para um tempo antes da escrita, né? Em que a transmissão de conhecimento era pela imagem, e aí a leitura, que foi toda uma construção da humanidade, de muitos séculos e tal, no sentido dela se espalhar, né? A imprensa, os livros, né? E aí você ter todo esse conhecimento registrado dessa forma, tal, isso... E assim, claro, na época da televisão isso era uma intuição, né? Mas hoje isso é muito claro, quer dizer, as pessoas preferem, para qualquer assunto que elas queiram saber alguma coisa, YouTube e pesquisa. Na verdade, YouTube e pesquisa já é para gente com mais de 35 anos. Quem tem menos de 35 anos vai no TikTok direto. O cara vai no TikTok, é isso que eu ia falar, eles usam o TikTok como ferramenta de busca. A pessoa não quer assistir um vídeo de 5 minutos ou 10 no YouTube, ela quer assistir um vídeo de 30 segundos no TikTok para resolver qualquer coisa. Então, preciso trocar uma lâmpada, preciso fritar um ovo, preciso... vai lá no vídeo, procurar alguma coisa, e é isso. Então, assim, de fato, a gente está perdendo, né? E essa geração das telas aí, que é tela desde que nasce, né? Já, claramente, isso já, assim, 1000 estudos de que isso é altamente problemático para o desenvolvimento cognitivo e tal, mas assim, agora você já perdeu umas 2 gerações, assim, agora, como que a gente vai voltar para trás, reorganizar isso, reintroduzir leitura e tal? Então, é complicado. Agora, é isso, a gente está num momento bem, assim, tem várias camadas de complexidade, né, e as pessoas têm, isso, tudo isso que a gente está falando são consequências de todas, uma soma de muitas coisas, uma tempestade perfeita, né, da internet, das telas, do conservadorismo, tudo ao mesmo tempo, e a gente e os quadrinhos sofrem, né, como qualquer outro assunto, mas a gente está analisando isso, né, sofrem consequências em relação a essa tempestade perfeita. De fato, são tempos bem peculiares que a gente está vivendo. Assim, não sei se já teve um momento na história da humanidade tão emocionante, mas provavelmente todo mundo falou isso em algum momento. Né? Eu queria não viver momentos tão emocionantes. Exato, assim, gente. Por favor. Tô exausta de viver esse é o desejo dos adultos da nossa geração. É um pouco de sossego, pelo amor de Deus. Porra. Essa sensação de estar vivendo a história começou no 11 de setembro e não acabou mais, né? Nossa, sim. Vocês acham que neste momento... Bom, Alan Moore, neste momento, é um ex-quadrinista, né? Ou seja, sim, ele já disse que não vai mais voltar e não sei o quê. Tem até um quadrinho ainda inédito dele, sendo lançado agora no Brasil, inclusive, e tal.
Mas a produção dele se foi. Vocês acham que em algum momento existe a chance dele voltar atrás nisso? Não tô falando de quadrinho super-herói. Quadrinho super-herói, eu, de fato, acho que ele não volta mesmo. Mas... Eu acho que não, mas existe a chance, e eu daria 120% de chance de alguém inventar uma inteligência artificial chamada Alan Moore que vai produzir alguma coisa. Pelo amor de Deus. Infelizmente. Sei lá, cara. Eu acho difícil mesmo do Alan Moore, né, sei lá, pensar em... Porque eu pensava assim, quando ele estiver precisando de dinheiro, ele vai e escreve, né? Qualquer coisa que ele escrevesse, mas vale para livro também. Qualquer coisa que falar que é do Alan Moore vai vender, seja livro, seja quadrinho, né? Sim. Então, acho difícil mesmo ele rever, mas... Sei lá. Mas você sabe que eu vou te falar uma coisa. Eu fico mais com vontade de ver, por exemplo, o Lourenço Mutarelli voltando para os quadrinhos, que ele também já falou que não vai voltar, mas eu fico mais com vontade dele voltar do que do Alan Moore, que realmente acho que o Alan Moore já, assim, ele deu uma contribuição foda, não só nos super-heróis, com várias outras obras que não tem nada a ver com super-heróis. Então, assim, ele fez, assim, eu entendo que ele, né, assim, chega, assim, aqui, nessa mídia já deu o que tinha que dar, vou fazer outra coisa e beleza, né? Mas no final, a pergunta que não quer calar, o Alan Moore estava certo? Não, mas, você vê que depende, e ele mesmo, assim, você vê que, assim, ele foi amenizando, não sei se vocês têm essa, né? Esse último texto, ele já começa falando, não, o fandom é legal, ele já, assim, nem todo fandom é ruim. Mas aí, veja só, por que eu acho que ele amenizou? Porque ele entende que existe a internet. É impossível você esconder alguma coisa durante muito tempo. Então, ele já abre o texto falando, quando eu era adolescente, eu ia nas convenções de quadrinhos. As convenções de quadrinhos é um lugar sujo, mal ventilado, sei lá, no porão de um hotel. E no porão de um hotel pequenininho. Ou seja, ele já põe na mesa, já tira o elefante da sala e já põe no centro ali, seguinte... Porque ele sabe que se ele mantivesse isso durante o tempo, as pessoas vão falar, mas peraí, que eu achei aqui uma foto do Alan Moore ainda sem barba e ele num evento, não sei o que lá. Então, né, acho que também é um pouco isso. Né? Ou então ele não aguenta mais limpar o ovo que jogam na porta da casa dele também. Pode ser. Ele falou, não, o fandom é legal, gente. Peraí, eu gosto do fandom, peraí. Tá cansado, velho. Tem uma última pergunta, na verdade, essa nem é a última pergunta. A última pergunta é a seguinte: vocês acham o Alan Moore genial ou, como disse Chico Barney, vocês acham ele um picareta? Cara, vai, Bruno. Bruno eu sou da treta. Bruno é mais batizado. Eu sou fanboy do Alan Moore. Eu também, Maurício. Eu não sou. Cara, assim, tem coisas que. Eu acho que ele é um cara, assim, na mídia, que eu acho que ele é genial, sim. Que pese, né, as tretas que ele tem. Eu gosto muito mais do Grant Morrison, mas, cara, ele é o humor. Ele sim, ele tem uma genialidade ali própria do meio dos quadrinhos. Pô, tem coisas muito, muito foda, cara. Prometeia dele é muito foda. Miracle Man, quando ele fez Miracle Man, cara, assim, todo mundo fica no ótimo, mas Miracle Man anterior ao ótimo e já era muito foda, e já antecipa várias coisas que vão estar depois no ótimo. Tanto é, cara, que as críticas que você tem aos super-heróis, elas, se você puder, assim, elas podem ser resumidas no Miracle Man e no Watchmen. Assim, tudo que a galera ainda fica criticando o super-herói ainda já tá lá. Ainda tá lá, né? Mas o que acho que ninguém esperava, acho que é por isso também que ele fica, acho que deve ter alguma coisa, sentimento de culpa, é assim, ele fez isso aí para acabar com os super-heróis, e quando ele quis acabar, ele deu fôlego pro negócio. Acho que, sim. Ele ainda não se perdoou disso. Exato. Eu sou fanboy, eu adoro, acho o cara foda, li tudo que ele fez, ou tudo que eu conseguia, né, consegui chegar na minha mão do que ele fez, assim. Comprei o Jerusalém em inglês, chorei para ler aquilo lá, porque é difícil para caralho para ler em inglês. Não sei se a tradução ficou boa, mas, assim, é muito bom. Agora, também acho que, e essa ficha me caiu mais recentemente, inclusive vou até fazer a propaganda
porque vai lá na lista dos nossos programas lá do Papo Quadrinheiro, que tem um Papo Quadrinheiro sobre o Prisioneiro dos Sonhos, do Marc-Antoine Mathieu, francês, né? E aí, assim, essa produção do Marc-Antoine Mathieu é final dos anos 80, né, da década de 90, e ele estava ali fazendo muitas coisas falando sobre a própria linguagem, né, trabalhando a própria linguagem como um elemento das histórias que ele está escrevendo. E eu achei que tem muita coisa do Marc-Antoine Mathieu que o Alan Moore leu e usou, entendeu? E que a gente só viu no Alan Moore, porque é o que chegou no Brasil, né? E aí a gente não tinha essa referência, né? Então a gente achou que, o Alan Moore, para além da crítica social, para além da crítica política, para além de revolucionar e trazer o super-herói para um patamar, né, mais adulto, para além de ser um cara assim íntegro, como falou o Bruno, né? Que quando os caras falaram, não, vamos então encher o rabo de dinheiro, ele falou, não, eu tô fora, não vou, não quero. Para além de tudo isso, ele ainda trouxe um monte de reflexões sobre a própria linguagem dos quadrinhos e tal. Aí, depois que eu vi o Marc-Antoine Mathieu, eu falei, então talvez não, né? Talvez ele tenha lido algumas coisas muito boas e falou, vou usar isso aqui, e usou, de fato. E a gente que não tinha referência. Né? Mas ainda assim, isso não estraga a minha relação com ele. Eu acho ele foda. Sim, foda. Não estraga. Olha, definindo Alan Moore, não, claro, mesmo que ele tenha. Bruno, você já foi mais ácido, hein? Eu tô igual ao Alan Moore, já tô velho, já tô mais velho, quer dizer, tem tudo já tá falando, por aí. Não, o Alan Moore é bom. Legal. Bruno, Maurício e Bruno, quero agradecer pra cacete este papo, um papo sobre muitas coisas ao mesmo tempo, e isso é muito legal, porque no fim, e a gente conseguiu dissecar bem aí todo esse discurso que o Alan Moore veio trabalhando, enriquecendo nos últimos anos, né? Mas acho que foi muito legal a conversa. Eu queria pedir, óbvio, o Maurício falou que estava fazendo propaganda. Não, agora vocês vão fazer a propaganda de verdade, que vocês façam um jabá de vocês, onde as pessoas leem, escutam, enfim, tudo que está relacionado ao Quadrinheiros. A gente tem o quadrinheiros.com, que é o nosso site aí, que tem mais do site, blog, sei lá, que tem mais de 10 anos aí. Agora, assim, tem canal, como vocês comentaram, né? No começo tem canal. A gente já produziu muita coisa, livro, etc, né? Atualmente, o que a gente concentra mais, a produção é mais no Papo Quadrinheiro, né? Que é o nosso podcast, que já está indo pro 200, né? Olha... já está indo para 200 episódios. Tá? Então, atualmente, assim, a nossa principal produção é o Papo Quadrinheiro, que tem no Spotify e, sei lá, uma porrada de outros agregadores que eu não vou lembrar, mas o principal, acho que as pessoas mais consomem mesmo, de fato, é o Spotify. Então, você encontra a gente lá, né? E se quiser conversar com a gente, seguir a gente nas redes sociais, @quadrinheiros. A nossa mais ativa no momento é Instagram, mas a gente tem Facebook, tem Threads também. É isso, gente. Queria agradecer também o convite, né, do Thiago, da Gabi, e também já, né, vocês com certeza virão, a Gabi já foi, né, mas o Thiago ainda não, então com certeza vocês em algum momento aí no futuro virão até o Papo Quadrinheiro, a Gabi vai retornar e o Thiago vai conhecer o Papo Quadrinheiro. Isso, chama Muito nós. bem, chama nós. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e, como eu sempre repito, todas as vezes em que as pessoas voltam, né, a esse... Aliás, venham a esse podcast pela primeira vez, pessoas que a gente gosta, que a gente admira, fica sempre a frase que é até a próxima. Até a próxima, que a gente... Se vocês quiserem dar uma sugestão daí do que vocês querem falar, querem discutir, também a gente super aceita. E aí a gente vai no Quadrinheiros, vocês voltam aqui... Muito bom. Vamos fazer os collabs. Fazer os collabs. Collabs, porque a gente é jovem. Jovem faz collab. Exato. Não, jovem Ninguém faz está collab. vendo a nossa cara, né? Então a gente pode falar que a gente vai fazer uns collabs. Jovem, é isso aí, como a Gabi falou, jovem é que faz collab e não lê gibi. É isso. Valeu, galera. Obrigada, gente. Obrigado. Valeu.